Olá, eu sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje nós iremos abordar o Simple Past, o Past Simple, dos verbos em inglês. Nós vamos aprender os regulars e os irregular verbs, né, que são os verbos regulares e irregulares. Bem, vamos falar sobre o Simple Past. Quando é que nós usamos o Simple Past? Tá? O Simple Past em inglês ele é usado para falar sobre uma ação que aconteceu e terminou no passado. É uma ação acabada, ela já foi concluída. E, geralmente, o Simple Past ele vem acompanhado de expressões de tempo, temporais, né? Como yesterday, que é ontem, the day before yesterday, que é anteontem, last night, noite passada, ou ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, que é atrás, e em qualquer ano anterior ao nosso, mas tem que vir com essa preposição in, para que seja o simple past, tá? Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1914, né? Então, ela começou e ela terminou lá no passado. Não existe mais ação dela agora no presente. Então, o simple past é usado dessa forma, para falar de uma ação que aconteceu e terminou lá no passado. E quando nós colocamos um verbo no passado, nós precisamos primeiro descobrir se o verbo ele é regular ou se ele é um verbo irregular, tá? Os verbos regulares em inglês, eles são assim chamados porque ele tem o passado terminado em ed. A regra é essa. Então, os verbos regulares são os verbos que têm o passado terminado em ed, né? Ou de ou ied, mas aí vocês vão ver como é, né? Que coloca o de, como é que coloca o ied. A regra é o ed. Já os verbos irregulares são aqueles verbos que não têm o passado terminado em ed, tá? Esses verbos, ele tem sua forma própria de passado, né? Todo o livro de inglês, a partir do sétimo ano, todo o livro ele vem com uma lista de verbos irregulares, porque ele tem a forma própria deles. A gente não acrescenta sufixo nenhum nele, ele já vem pronto. O passado dele já vem pronto. Agora, claro que dentro desses verbos regulares, dentro dessa lista, vem verbos uniformes, que são verbos que vão ter uma forma só, para presente, para passado, para particípio. Temos verbos biformes, que vão ter duas formas, né, de escrita. Às vezes o passado é igual ao presente, né, ou às vezes o presente é igual ao particípio. Então, tem duas formas. E verbos triformes, que são verbos que ele tem três formas, um para presente, um para passado e um para particípio. Ok? Então, vamos aprender primeiro os verbos regulares. Os verbos regulares, como eu já tinha dito antes, em frases afirmativas, a regra para a gente colocar esse verbo no passado é a gente colocar o ed. A regra é colocar o ed. Né? Por exemplo, se eu colocar o verbo talk, T-A-L-K, que é o verbo conversar, eu quero colocar ele no passado, eu acrescento o ed, fica talked. E o bom dos verbos regulares em inglês é que esses verbos, eles não sofrem variação em nenhuma pessoa. Tá? Quando vocês vão colocar ele numa frase, não há necessidade de você olhar o sujeito para saber se ele faz parte da terceira pessoa do singular, como é o presente. Para todas as pessoas, sem distinção nenhuma, o verbo vai ficar da mesma forma. Se o verbo pegou ed, vai pegar ed em todas as formas dos pronomes, né? Então, para I, para you, para he, para she, para it, para we, para they, a gente vai colocar o verbo com ed sem modificar nada. Agora, se o verbo regular ele terminar em e, aí a gente só vai acrescentar o de, como vocês estão vendo nos exemplos aí. O verbo to love é o verbo amar.
esse to aí está indicando só o infinitivo, o nome do verbo, mas quando a gente conjuga, esse to não aparece, a gente tem que tirar. Então, vai ficar loved. Repare que eu coloquei apenas o D, porque ele já tinha o E. To lie, que é o verbo mentir, lied, tá vendo? Eu botei o D. To arrive, arrived. To like, liked. Repare que só coloquei o D. Agora, se o verbo terminar em uma sequência de consoante, vogal e consoante, ou seja, se as três últimas letras desse verbo terminar em CVC, que é consoante, vogal e consoante, a gente vai repetir a consoante final para acrescentar o ED. Por exemplo, o verbo stop, veja aí, T é uma consoante, O é uma vogal, P é uma consoante novamente. Então, o que a gente faz? Repete o P, que é a consoante final, e acrescenta o ED, stop it. Né? A mesma coisa nós vamos fazer para o control, para o plan e para o prefer. Ok? E a outra regrinha diz o seguinte, os verbos terminados em consoante mais Y, tá? Consoante mais Y, a gente retira o Y e acrescenta o IED. Mas isso nós só vamos tirar o Y se antes deste Y tiver uma consoante. Por exemplo, o verbo study, o study. Repare que ele terminou em D, que é uma consoante mais Y. Então, voltando para o passado, retiro o Y e acrescento o IED, studied. Worry, cry e try da mesma forma. Agora, se o verbo terminar em vogal mais Y, a gente não retira nada, a gente só vai acrescentar o ED, apenas o ED. Isso se o verbo for regular, né? Vocês estão vendo aí o verbo enjoy, só colocou o ED, o verbo stay e o verbo play. A gente só coloca o ED, veja que o Y não foi retirado. Agora, os verbos irregulares, está aí as páginas do livro didático de vocês, no qual vocês irão encontrar essa lista. E a página, eles começam na página 195 e vai até a 197. Então, se o verbo, por exemplo, o verbo begin, ele é um verbo irregular. Eu quero colocar esse verbo no passado. Então, eu troco begin por began. Eu vou usar began, o que está aí em vermelho. Se for o verbo had, eu vou usar o had. Se eu vou usar o verbo cut, eu vou usar o cut. Se for o verbo teach, eu vou usar taught. Se for o verbo write, eu vou usar o wrote. Toda a lista de verbos irregulares, ela vem dessa forma, como vocês estão vendo aí nesse slide. A primeira coluna é chamada de infinitive ou base form, que é a forma básica, é o que nós usamos para o tempo presente. O past simple ou simple past é a mesma coisa, que é o passado, que é o que a gente está dando agora, é a segunda coluna. E a terceira coluna é chamada de past participle, que é o particípio passado em inglês. Isso aí vocês vão usar lá para o para o nono ano, ou outros tempos verbais. Então, a primeira coluna é o infinitivo, que é usado para o presente. A segunda coluna é o que vocês vão usar para o tempo passado, tá? Para o tempo passado. E eu tinha dito antes assim, eu disse a vocês, eu disse, olha, dentro dos verbos regulares, nós temos verbos uniformes, diformes e triformes. Por exemplo, o verbo cut é um verbo uniforme. Veja que o infinitivo é cut, o passado é cut e o particípio cut, para que é uma forma só, por isso que é uniforme. Já o verbo have é um verbo irregular biforme, porque ele só tem duas formas, have para o infinitivo, had para o passado e had de novo para o particípio. Veja que ele tem duas formas. E o verbo write, que é esse último aqui, que é o verbo escrever, ele é um verbo irregular triforme, porque veja que ele tem três formas. O write, que é o infinitivo, usado para presente, o wrote, que é o passado, e o written, que é o particípio, como também o verbo begin, ele também é um verbo triforme, ele tem três formas, ok? Então, para o tempo passado, nós vamos usar a segunda coluna, que é esse que está ali vermelho, ok?
Então, vamos lá. Então, na forma afirmativa, a construção de uma frase em inglês, ela se dá dessa forma. Primeiro, nós colocamos o sujeito, espero que vocês estejam lembrados de quem é o sujeito, que é I, é you, é he, é she, é it, é we, é they, my father, my mother, the man, the boy, isso é o sujeito. Depois do sujeito, o verbo principal no passado, que é o tempo que a gente está dando, né? O verbo principal no passado. Se o verbo é regular, vocês vão colocar o ED. Se o verbo terminar em E, você só coloca o D. E se o verbo terminar em consoante mais Y, você tira o Y e coloca ED. E se o verbo que vocês estiverem procurando for irregular, tá? Então, o verbo irregular você vai pegar na segunda coluna da lista. Então, como é que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Sempre observando a lista dos verbos irregulares. Todos os verbos que vocês encontrarem que não estiver, né? Todo verbo que não estiver na lista dos verbos irregulares, ele vai ser um verbo regular. Então, o passado eu vou colocar ED. Eu botei 2 exemplos. She missed the bus yesterday. Miss, se vocês olharem, tirando esse ED, fica miss. Se você for olhar na lista dos verbos regulares, vocês vão ver que ele não está lá. Então, significa que ele é regular. Eu vou colocar no passado, acrescentando o ED. Então, ela perdeu o ônibus ontem. They gave a book to me. Gave é o passado do verbo give. G-I-V-E. Então, esse verbo está lá na lista dos irregulares. Eu quero colocar ele no passado, eu pego ele, o passado dele na segunda coluna. Porque lembra que nós temos 4 colunas. Em toda a lista de verbos irregulares tem 4 colunas. Primeiro, do infinitivo, que é usado para o presente. Segundo é o passado. Terceiro é o particípio. A quarta é a tradução. Então, o passado está na segunda coluna da lista, ok? Bem, agora eu vou explicar para vocês como fazer a atividade do livro didático das páginas 101 e 102. Aí tem assim, leia os fragmentos abaixo do texto da página 96 e faça os exercícios 1 a 3 em seu caderno. Então, ele dá aí 4 frases, né? As a child, he worked. At the age 16, he attended, he gained, he drove out the 1000s, he championed. Aí, agora, o que é que ele quer que você faça com relação a essa atividade? Ele diz assim, em cada item abaixo, escreva uma expressão de tempo como no exemplo a seguir. Na letra A, atenção. The period of time Jamie Oliver worked in his parents' restaurant. Aí, não tem aqui em cima, his parents' restaurant. O que é que está faltando aí? Está faltando as a child, tá? Então, the period of time he attended Westminster Catherine College. Aí você vai aqui, ó, Westminster Catherine College. É o quê? At the age 16. E aí você vai fazer com os demais. Segundo, volta ao exercício 1 e concentre-se nas respostas. Em seguida, escolha o item correto, que vai ser o triângulo ou quadrado, que completa cada frase abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, vamos lá. Olha, the fragment are about past event. In life of Jamie Oliver dead. Are finished or are not finished? Ele está dizendo o seguinte, que o fragmento sobre os eventos da vida de Jamie Oliver acabou ou ainda não acabou? Aí você marca se acabou ou não acabou. Se é passado, lembra que foi dito que o passado, o simple past em inglês, é usado para falar sobre uma ação que aconteceu e terminou lá no passado, tá? Então, você vai marcar ou o quadradozinho ou o triângulo. Terceiro, o que os verbos em negrito, worked, attended, gained, championed, têm em comum? Complete a declaração abaixo em seu caderno. O que eles têm em comum?
O que foi usado aí neles que é igual, né? É uma terminaçãozinha aí que você vai colocar. Quarto, volte para o texto da página 96 e encontre outros exemplos de verbos regulares no past simple. E escreva esse caderno. Pronto, você vai lá na página 96, no texto, e vai retirar de lá os verbos que estão no passado, os verbos regulares que estão no passado. Assim, como é que eu coloco? Como é que estão os verbos no past simple? Como é que eles estão escritos? É escrito sempre com ED, não é isso? Você retira ele de lá e coloca aí. Quinto, copie a caixa abaixo em seu caderno e substitua cada ícone por ED, D ou I. Então, só olhando aqui um exemplo. Olha, game, work, play. Veja o que foi que ele colocou aqui. Então, most verbo mais o quê? Mais o quê? O que foi que ficou colocado aqui nesses exemplos? Aí você coloca aqui, que é o ED, né? Então, verb ending in I, né? Em inglês é I. Quer dizer, os verbos terminados em I é verbo mais o que que você coloca. Veja o que foi que ele colocou aqui no final. Aí você coloca aqui também. Ok? Bem, sexto. Existem 3 maneiras diferentes de pronunciar a terminação ED dos verbos regulares no simple past. T, D, I e D, né? Ouça a gravação e repita os seguintes verbos. Olha, worked, helped, watched, né? Used, ate, played, e aí vai. Agora, tente identificar como cada verbo regular na caixa abaixo é pronunciado, se é com T, com D ou com ID. Em seguida, copie a tabela a seguir em seu caderno e substitua cada ícone por um verbo na caixa, que é o verbo call, create, found, listen, miss, stop. Não vou pronunciar, senão eu vou dar a pronúncia. Você tente pronunciar para ver se o som final desse ED é T, se é D ou se aí é D, ok? Bem, gente, terminamos nossa aula por aqui, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tente responder as atividades e mostrar aos seus professores, tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus permitir.